Olá, quero começar a nossa reflexão hoje com uma frase. Cabe ao homem o planejar, porém o executar é de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gostaria que essa palavra que nós vamos meditar hoje, que é algo muito profundo da palavra de Deus, a gente peça a Deus a luz do Espírito Santo, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, para que a palavra de Deus que nós vamos ouvir entre pelos nossos ouvidos, na nossa mente, caia no nosso coração, envolva todo o nosso ser e nos dê o desejo de ter atitudes transformadas, atitudes diferentes. O evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 6, e Jesus vai dizer assim: Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, que tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra de hoje, ela aparentemente é esquisitinha, porque assim, bem-aventurados os que choram, os que têm fome, os que são perseguidos. Aparentemente é estranho. Mas essa palavra, Jesus, ele proclama ela, se a gente vê uns versículos antes, ele proclama ela quando ele desce do monte. Vai dizer que ele subiu ao monte para orar, passou lá a noite toda e desce para a planície, desce para a realidade da nossa vida. E aí ele proclama essa palavra. E é com esse olhar, um olhar de quem está na presença de Deus, um olhar de quem tem fé, um olhar de quem está em oração. Aí sim a gente vai entender. Aí sim não vai ser esquisitinho, vai ter todo o sentido da palavra. Nós somos chamados, ele diz ali, bem-aventurados. Nós somos chamados a ser felizes, a ser santos, a ter uma boa aventura nessa vida. E aí, irmãos, não importa qual seja a área da nossa vida, o aspecto da nossa vida que às vezes possa estar passando dificuldades, né? Porque ele vai dizer da pobreza, da fome, do pranto, da perseguição. E quando a gente olha com um olhar humano para esse aspecto, a gente não entende. O que Jesus está querendo dizer? Para a gente ter o olhar divino sobre isso. E o olhar divino é um olhar que essas situações na nossa vida, elas são contrárias ao querer de Deus. Contrárias, porque Deus nos fez para a vida plena. Ele diz em João, vida e vida em abundância, vida em plenitude. Então não é com fome, não é com choro, não é com pranto, não é com nada disso. O que será que está aí errado nisso tudo? É porque, irmãos,
no mundo em que nós vivemos, e por isso ele fala, ai de vós, é porque tem muita injustiça. E nós, enquanto cristãos, enquanto chamados a essa vida de santidade, nós precisamos fazer de tudo para instaurar a justiça divina. Porque não é a questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Quantos ricos que olham com amor, com misericórdia para os irmãos e praticam a justiça. E quantas pessoas que não têm dinheiro e são arrogantes e não olham e não se preocupam. Então é nesse sentido que ele está dizendo, esse ai de vós. E é nesse sentido que nós precisamos olhar para a nossa realidade, para a nossa vida e enxergar como é que nós estamos lidando. Se nós estamos, de alguma maneira, mas a gente pode pensar assim, como é que eu vou fazer para acontecer essa justiça divina no mundo hoje tão virado de ponta cabeça? A própria palavra diz que a gente seja revestido, o nosso corpo, com a couraça da justiça. E quando a gente está completamente revestido com essa couraça da justiça divina, as nossas atitudes, as nossas pequenas atitudes, elas passam a ser diferentes. E aí entra a frase do começo. Cabe ao homem planejar, o executar é de Deus. Cabe a mim e a você, irmão, nessa quarta-feira, planejar novamente, reprogramar as nossas atitudes, todas elas com um olhar de misericórdia, com um olhar de fé, com um olhar de esperança e crer que o executar é dele e que ele, enquanto nosso Pai, é sedento para instaurar um reino de justiça aqui na terra. Que eu e você consiga nesse dia fazer a nossa parte, fazer algo diferente, algo que possa sim, na hora que eu fizer, eu louvar e glorificar a Deus, porque na hora já vai vir na minha cabeça, no meu pensamento. Isso é um ato de justiça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus nos impulsione para essa nossa missão de um mundo bem-aventurado. Um grande abraço. Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.